Nas nossas decodificações anteriores, estabelecemos a natureza mental e vibracional da realidade, mas ao olharmos para o universo, e mais importante, para dentro de nós mesmos, somos confrontados por uma verdade inegável e muitas vezes desconfortável: a dualidade, luz e escuridão, bem e mal, sucesso e fracasso, alegria e dor. Porque uma realidade criada por uma mente única e perfeita se manifesta em opostos aparentemente irreconciliáveis? Porque a busca pela luz parece apenas intensificar a presença da sombra? A resposta reside na quarta, e talvez mais incompreendida lei do código hermético: a lei da polaridade. O axioma antigo declara: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esta não é uma lei sobre o bem contra o mal. É uma lei sobre a natureza da própria percepção. É a revelação de que os opostos não são duas coisas separadas, mas as duas extremidades da mesma coisa. O calor e o frio não são fenômenos distintos. São apenas diferentes graus na mesma escala de temperatura. O amor e o ódio não são duas emoções separadas. São as duas extremidades do mesmo espectro de conexão emocional. O sucesso e o fracasso são as duas faces da mesma moeda da tentativa. Nesta imersão profunda, vamos dissecar a lei da polaridade em suas camadas mais ocultas e radicais. Vamos explorar a origem cosmológica da dualidade, entendendo-a não como um erro de criação, mas como o mecanismo necessário através do qual a consciência única pode se experienciar. Mergulharemos na psicologia arquetípica da sombra, conforme mapeada por Carl Jung, e revelaremos por que a tentativa de reprimir ou destruir seus traços negativos é a causa raiz de todo o seu sofrimento e autossabotagem. Decodificaremos o conceito alquímico da conjunctio oppositorum, a união dos opostos, como o verdadeiro segredo da grande obra, a criação da pedra filosofal da consciência integrada. E, finalmente, vamos explorar a aplicação mais elevada desta lei: a alquimia mental, a arte de transmutar um estado mental em seu oposto, não lutando contra ele, mas subindo ou descendo na mesma escala vibracional. Este vídeo não lhe dará técnicas para eliminar a negatividade. Pelo contrário, ele lhe dará a coragem e a sabedoria para dançar com ela. Ele irá demonstrar que sua escuridão não é o seu inimigo, mas o seu poder não reivindicado. Que seus maiores medos são os guardiões dos seus maiores tesouros, e que a verdadeira iluminação não é se tornar pura luz, mas ter a coragem de ser inteiro. Prepare-se para reconciliar os paradoxos da sua própria alma. A jornada para o coração da sombra começa agora. A cosmologia da dualidade. Por que o um se torna dois? Para entender a polaridade, devemos retornar ao início. Antes do Big Bang, antes do tempo e do espaço, havia apenas o todo, a consciência única, indiferenciada, em um estado de potencialidade pura. Os místicos descrevem este estado como o vazio, sunyata, o silêncio, a escuridão primordial, Ein Sof Aur. É um estado de perfeição, mas um estado sem autoconsciência. Um olho não pode ver a si mesmo. Um dente não pode morder a si mesmo. Para que a consciência se conheça, ela precisa de um espelho. Ela precisa se dividir. O primeiro ato da criação não foi a luz, mas a separação. O um se tornou dois. Este é o Big Bang da consciência. A consciência única se projeta para fora de si mesma, criando um outro para poder se observar. Este ato cria a primeira e mais fundamental de todas as polaridades, espírito e matéria. Espírito, Yang. A consciência que observa. A força ativa, masculina, elétrica, expansiva. É a parte de nós que se identifica com o eu sou, o observador silencioso por trás dos pensamentos. Matéria, Yin. A consciência que é observada. A força passiva, feminina, magnética, receptiva. É o sonho, a realidade, o campo de experiência. Todo o universo manifesto é a dança, a interação,
a tensão erótica entre esses dois polos primordiais. Um não pode existir sem o outro. O espírito sem a matéria não tem nada para experienciar. A matéria sem o espírito não tem ninguém para experienciá-la. A partir desta primeira dualidade, todas as outras nascem em cascata, como um fratal se desdobrando. Luz e escuridão. A luz só é perceptível contra um fundo de escuridão. Energia e vazio. Movimento e repouso. Ordem e caos. Atração e repulsão. É crucial entender: a escuridão não é o inimigo da luz, é a sua condição necessária. O caos não é o oposto da ordem, é o campo de potencialidades a partir do qual a ordem emerge. A dualidade não é um erro de projeto, é o mecanismo da autoconsciência. O sofrimento humano não vem da existência da dualidade, mas da nossa identificação com um dos polos e da nossa rejeição do outro. Quando nos apegamos à alegria e tememos a tristeza, quando buscamos o sucesso e rejeitamos o fracasso, quando nos identificamos com o nosso eu de luz e reprimimos o nosso eu de sombra, nós criamos uma tensão insustentável. Nós declaramos guerra à metade do universo e, portanto, à metade de nós mesmos. A lei da polaridade nos ensina que o caminho para a paz não é vencer essa guerra, mas perceber que os dois exércitos são, na verdade, o mesmo exército usando uniformes diferentes. A natureza do mal, o princípio da privação e a sombra coletiva. Se tudo é um, se tudo é mente, de onde vem o que percebemos como mal? A crueldade, a destruição, o sofrimento intencional? Esta é talvez a questão teológica mais difícil, o problema do mal. A filosofia hermética e neoplatônica oferece uma resposta elegante e profunda. O mal não tem substância própria, ele é uma privação do bem. Pense na escuridão. A escuridão não é uma coisa em si. Você não pode criar ou medir a escuridão. A escuridão é simplesmente a ausência de luz. Da mesma forma, o frio é a ausência de calor. O silêncio é a ausência de som. Seguindo essa lógica, o mal não é uma força fundamental competindo com o bem. O mal é a ausência do bem. É a ausência de empatia, a ausência de conexão, a ausência de consciência da unidade. Uma pessoa que comete um ato de crueldade não está possuída por uma força do mal. Ela está operando a partir de um estado extremo de separação, de ignorância da sua conexão com o todo. Ela está agindo a partir de uma consciência tão contraída e identificada com o ego que não consegue perceber o outro como uma extensão de si mesma. O mal é, em sua essência, uma doença da percepção. É o resultado da ilusão da separação levada ao seu extremo. A sombra coletiva e os arquétipos sombrios. Quando bilhões de indivíduos reprimem e negam seus próprios impulsos negativos, sua raiva, seu medo, sua ganância, seu poder, esses impulsos não desaparecem. Eles são empurrados para o porão do inconsciente. A lei da correspondência nos diz que o que acontece no microcosmo, o indivíduo, se reflete no macrocosmo, a coletividade. Assim, a repressão individual em massa cria uma vasta sombra coletiva. É um reservatório de toda a energia psíquica negada pela humanidade. E essa energia não fica parada. Ela se aglutina, formando o que podemos chamar de arquétipos sombrios ou egrégoras. O medo reprimido de bilhões de pessoas se condensa em uma egrégora de pânico e paranoia, que pode ser ativada por eventos mundiais. A ganância negada se cristaliza em sistemas econômicos predatórios. A raiva não processada se acumula até explodir em guerras e conflitos. Essas egrégoras não são demônios externos, são formas pensamento coletivas, campos de consciência que ganham vida própria e buscam se perpetuar. Elas operam através da lei da vibração, ressoando com a sombra não resolvida dentro dos indivíduos e os influenciando a agir de acordo com sua natureza. É por isso que multidões podem ser levadas a atos de barbárie que os indivíduos, sozinhos, jamais cometeriam. Eles foram possuídos, não por um demônio, mas pela sombra coletiva que eles mesmos ajudaram a criar. A única maneira de curar o mundo não é lutar contra essas manifestações externas da sombra. Isso apenas as alimenta com mais energia de conflito. A única maneira
é cada indivíduo ter a coragem de descer ao seu próprio porão, encarar sua própria sombra e integrá-la. Cada vez que você aceita e integra sua própria raiva, você remove um pouco de energia da egrégora da guerra. Cada vez que você cura seu próprio medo da escassez, você enfraquece o sistema da ganância. A mudança do mundo, mais uma vez, é um trabalho interno. Assim embaixo, na sua psique, assim em cima, na sociedade. A psique do indivíduo. A dança com a sombra pessoal. Carl Jung dedicou sua vida a mapear a psique humana, e sua descoberta mais importante foi a sombra. A sombra é o nosso outro eu, o nosso gêmeo escuro. É o repositório de todas as partes de nós mesmos que reprimimos porque as consideramos inaceitáveis, seja por causa da nossa educação, da nossa cultura ou das nossas próprias crenças morais. Contém nossos instintos mais primitivos, a luxúria, a agressão, nossas emoções negativas, a inveja, o ciúme, a raiva e, crucialmente, também contém nossos maiores potenciais não desenvolvidos. Muitas vezes, uma criança que é naturalmente assertiva e poderosa é repreendida por ser mandona ou agressiva. Para ser amada, ela reprime essa assertividade e a joga na sombra. Na vida adulta, ela se torna uma pessoa passiva, incapaz de se impor, sem entender por quê. Seu poder está trancado no porão da sua psique. A projeção, vendo sua sombra nos outros. A sombra não gosta de ficar no porão. Ela quer ser vista, quer ser integrada. E a maneira mais comum que ela encontra para aparecer é através da projeção. A projeção é o mecanismo psicológico pelo qual vemos nossos próprios traços inconscientes, geralmente os negativos, nos outros. Aquela pessoa no trabalho que você simplesmente não suporta, que você acha arrogante, há uma grande chance de que ela esteja espelhando uma arrogância reprimida, ou, mais provavelmente, um poder e uma autoconfiança que você reprimiu em si mesmo e que sua sombra anseia por expressar. Você se irrita profundamente com pessoas preguiçosas? Talvez sua sombra esteja gritando que você está exausto, que reprimiu sua necessidade de descanso e prazer em nome de uma produtividade tóxica. Você julga duramente os outros por seus erros? É provável que você tenha um crítico interno implacável que não permite que você mesmo cometa erros, e você projeta esse crítico nos outros. A regra de ouro da sombra é: aquilo que mais te irrita, te julga ou te fascina em outra pessoa é um portal para uma parte não resolvida de si mesmo. O mundo externo se torna um espelho da sua sombra. As pessoas que te acionam não são seus inimigos, são seus professores mais valiosos. Eles são mensageiros da sua alma, apontando para as partes de você que precisam de amor, aceitação e integração. A integração da sombra, o caminho para a totalidade. A tentativa de destruir a sombra é fútil e perigosa. É como tentar cortar sua própria sombra física. Quanto mais luz você joga, mais nítida ela se torna. Lutar contra sua raiva apenas a torna mais forte. Reprimir sua tristeza leva à depressão. Negar seu medo leva à ansiedade. O caminho do mestre não é a repressão, mas a integração. Integração significa trazer a sombra do porão para a sala de estar. Significa olhar para ela, ouvi-la e entender sua mensagem. Raiva. A raiva, em sua essência, é a energia que surge quando um limite foi violado. Em vez de reprimir a raiva ou explodir, a integração é perguntar: qual limite meu foi cruzado? O que esta energia está tentando me dizer para proteger ou defender? A raiva integrada se torna assertividade calma e limites saudáveis. Medo. O medo é a energia que surge diante do desconhecido ou de uma ameaça percebida. Em vez de paralisar, a integração é perguntar: qual é a verdadeira ameaça aqui? O que esta energia está me pedindo para preparar ou para estar ciente? O medo integrado se torna prudência, planejamento e respeito. Inveja. A inveja é a dor que sentimos quando vemos alguém com algo que desejamos. Em vez de odiar a pessoa, a integração é perguntar: o que essa pessoa tem que minha alma também deseja? Como posso usar essa energia de inveja como combustível para buscar meu próprio caminho para essa realização?
A inveja integrada se torna inspiração e ambição. Integrar a sombra é o trabalho mais difícil e mais recompensador da jornada espiritual. É o processo de se tornar inteiro, e uma pessoa inteira é imensamente poderosa, pois não está mais em guerra consigo mesma. Toda a sua energia, tanto da luz quanto da sombra, está disponível para ser usada a serviço do seu propósito. A alquimia mental, a arte da transmutação de polaridade. Agora que entendemos a natureza da polaridade, podemos explorar sua aplicação mais prática e mágica, a alquimia mental. O Kybalion afirma que esta é a arte de mudar as suas próprias polaridades, assim como as dos outros. Lembre-se, os opostos são idênticos em natureza, apenas diferentes em grau. Eles existem na mesma escala. Isso significa que você não precisa destruir um estado mental negativo. Você pode, em vez disso, transmutá-lo em seu oposto, movendo sua consciência ao longo da mesma escala. É como aquecer a água. Você não destrói o frio. Você simplesmente adiciona energia, calor, e a água se move na escala de temperatura. Da mesma forma, você não luta contra o medo. Você adiciona a energia da coragem e se move na escala do enfrentamento do desconhecido. O princípio do ritmo e a neutralização. A alquimia mental usa a lei do ritmo a seu favor. A lei do ritmo diz que o pêndulo da vida oscila para a direita e para a esquerda. Após um período de alegria, haverá uma oscilação para a tristeza. Após o sucesso, uma oscilação para o desafio. O homem comum é arrastado por esse pêndulo, sendo uma vítima de seus humores e circunstâncias. O mestre aprende a fazer duas coisas: neutralizar. Ele aprende a encontrar o ponto de equilíbrio no centro do pêndulo. É um estado de equanimidade, de observação sem julgamento. Ele sente a tristeza surgir, mas não se torna a tristeza. Ele a observa como um fenômeno passageiro, sabendo que o pêndulo logo oscilará de volta. Este é o poder do observador silencioso que discutimos na lei do mentalismo. Ele se estabelece no eu sou, que está além das polaridades. Polarizar. Esta é a técnica mais avançada. O mestre, em vez de ser arrastado para o polo negativo, ex-desespero, usa sua vontade e sua atenção para deliberadamente se polarizar no polo oposto, esperança e fé. Ele não nega a oscilação do pêndulo, mas se recusa a ir junto com ele para o lado negativo. Ele ancora sua consciência no polo positivo, mesmo quando as circunstâncias externas parecem sombrias. Como polarizar sua consciência? O protocolo alquímico. Esta não é uma técnica de pensamento positivo superficial. Não se trata de ignorar o negativo, trata-se de reconhecê-lo e, conscientemente, escolher o foco oposto. Reconhecimento e aceitação, o solve. Quando um estado negativo surgir, medo, raiva, desespero, não lute contra ele. Respire e diga: eu vejo você. Eu reconheço sua presença. Você é a outra extremidade do polo que eu desejo. Esta aceitação remove a resistência, que é o que dá poder ao estado negativo. Este é o passo alquímico de solve, dissolver. Identificação da escala. Pergunte a si mesmo: em qual escala esta emoção existe? O medo existe na escala da segurança. A tristeza existe na escala da alegria, conexão. A raiva existe na escala do poder, limites. A escalada vibracional o coagula. Agora comece a subir deliberadamente na escala. Você não pode pular do desespero para a alegria estática. É um salto muito grande. Você precisa subir degrau por degrau. Exemplo: transmutando o medo da escassez. Polo negativo extremo: pânico, desespero. Degrau 1, reconhecimento. Ok, estou em pânico sobre dinheiro. Degrau 2, neutralidade. Respire. Observe o pânico como uma energia em seu corpo, sem julgamento. Degrau 3, possibilidade. É possível que uma solução exista mesmo que eu não a veja agora? Degrau 4, esperança. Eu começo a ter esperança de que as coisas podem melhorar. Degrau 5, crença. Eu acredito na minha capacidade de criar soluções. Degrau 6, feto, certeza. Eu tenho fé inabalável que o universo sempre me provê. Eu sou a fonte da minha própria abundância.
Polo positivo. Extremo, gratidão, abundância, segurança absoluta. Ancoragem no polo positivo. Uma vez que você alcançou um estado positivo mais elevado, mesmo que seja apenas esperança, ancore-se nele. Use a técnica da calibração do coração, da lei da vibração, para gerar o sentimento de fé ou gratidão em seu corpo. Mantenha esse foco. Você está conscientemente polarizando sua realidade. Este processo é a verdadeira magia. É a prova de que você não é uma vítima de seus estados internos, mas o alquimista que pode transmutar o chumbo da dor no ouro da sabedoria. Conclusão. A união dos opostos, conjunctio oppositorum. A lei da polaridade nos leva à conclusão mais profunda da jornada espiritual. O objetivo não é erradicar a escuridão e viver em uma luz perpétua e estéril. O objetivo é a conjunctio oppositorum, a união sagrada dos opostos dentro de si mesmo. É reconhecer que você é simultaneamente mortal e divino, finito e infinito, sombra e luz. É ter a coragem de abraçar sua humanidade bagunçada, com toda a sua raiva, medo e tristeza, enquanto simultaneamente se ancora na sua identidade divina, vasta e serena. A verdadeira totalidade não é a perfeição, é a integração. É a capacidade de ficar no centro do paradoxo, no olho do furacão da dualidade e sorrir. É entender que cada fracasso contém a semente do seu maior sucesso, que cada coração partido abre espaço para um amor mais profundo, e que cada mergulho na sua própria escuridão revela uma luz que você não sabia que possuía. O universo não é uma batalha entre o bem e o mal, é uma dança. Uma dança entre dois parceiros que no fundo são o mesmo ser. E você não é um espectador. Você é o próprio salão de dança. Aprenda os passos, abrace seu parceiro e junte-se à dança infinita da criação.